Aqui estamos, na Terra, 66 milhões de anos atrás. Este é um dos períodos mais quentes da história do planeta. Ainda não existem calotas polares, tudo é verde e exuberante, e os dinossauros vagam pela Terra. Saurópodes gigantes mastigam tranquilamente plantas floridas e árvores, com seus filhotes do lado. Você precisa forçar o pescoço para ver a cabeça deles, que estão 5 andares acima da sua. Mas é aí que você vê outra coisa, um ponto brilhante no céu. Só pode ser uma estrela cadente. Faça um pedido. Espere, a estrela está crescendo, ficando mais brilhante. Mal sabem os répteis gigantes que hoje marca o começo de uma das maiores extinções em massa da história da Terra. 3/4 da vida no nosso planeta serão eliminados. E vamos nos esconder aqui e assistir. 5 segundos antes do impacto. O meteorito abre um buraco na nossa atmosfera, como se fosse uma agulha furando um balão. A onda supersônica de choque começa a se espalhar pelo globo. Dá para ouvi-la do outro lado do planeta. Esse monstro que está caindo na Terra é do tamanho do Monte Everest, com pelo menos 10 quilômetros de largura e pesando 460 trilhões de toneladas. O meteoro está se aproximando, quente e rápido. A 20 quilômetros por segundo, ele está indo diretamente para a península de Yucatán, que hoje pertence ao México. Com essa velocidade, o objeto poderia viajar de Los Angeles para Nova York em menos de 4 minutos. Impacto. Esse asteroide do tamanho de uma montanha bate na Terra. Se isso tivesse acontecido em outro lugar, a vida no planeta seria totalmente diferente hoje. A península de Yucatán, que estava praticamente toda debaixo d'água na época, foi apenas um entre 8 lugares existentes no mundo que deixaria uma pedra espacial gigante extinguir quase toda a vida do planeta. Ou seja, o asteroide só tinha 13% de chance de causar uma extinção em massa. Só que ele atingiu o lugar certo. Quanto azar, não é mesmo? No momento do impacto, acontece uma explosão que é 1 bilhão de vezes mais poderosa do que a erupção do maior dos vulcões. A luz é tão intensa que parece que outro sol surgiu na superfície do nosso planeta. O meteorito escava a crosta terrestre e explode em milhões de pedaços. Ainda dá para ver a cicatriz que ele deixou. A cratera de Chicxulub tem 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Dá para colocar o estado norte-americano de Vermont lá dentro e 24 Burj Khalifas empilhados. Uma coisa que deixa uma cicatriz assim causa consequências globais. Com o impacto, a onda de choque se espalha por milhares de quilômetros na superfície. O ar derruba florestas em segundos. Tudo que está no raio da explosão é destruído. Nada sobrevive. Porém, isso foi apenas o começo. Pequenos fragmentos do meteorito, bem como partes da Terra que saíram do lugar por causa do buraco gigante que ele escavou, são lançados, chegando a lugares distantes como o Canadá. O céu se incendeia com um monte de bolas de fogo. E elas batem na superfície também. Os dinossauros que não estavam no raio de alcance da explosão correm, apavorados. Mas não há onde se esconder. As coisas só vão piorar a partir de agora. As ondas de choque percorrem o mar. O tsunami tem mais de 1,5 km quando atinge o litoral. As ondas continuam viajando, alcançando os cantos mais distantes do planeta. Mesmo depois de atravessar o Pacífico e subir para o Atlântico Norte, elas ainda têm 5 andares de altura e engolem tudo o que estiver no caminho. Além do fogo e dos tsunamis gigantes, a Terra treme por causa dos piores terremotos da história. E o planeta que era exuberante e cheio de vida, poucos minutos antes, agora virou uma cena de filme de terror. Mas isso é apenas a fase 1. 5 minutos após o impacto. Pedregulhos, poeira e cinzas sobem para a atmosfera. Eles se aquecem e derretem, se transformando em uma lava quente que começa a cair sobre o solo como se fosse uma chuva ardente. 10 horas após o impacto. O fogo continua destruindo tudo que está em seu caminho. Alguns dinossauros sobreviventes da América do Norte tentam fugir para territórios desconhecidos, mas se deparam com pântanos densos e não conseguem sair de lá. 1 mês após o impacto. 15 trilhões de toneladas, 2,5 milhões de vezes o peso da Grande Pirâmide de Gizé. Foi essa a quantidade de cinzas e fuligem lançada na atmosfera. A nuvem cobre o planeta inteiro e bloqueia o Sol, deixando a Terra em total escuridão. As plantas sobreviventes
não conseguem fazer fotossíntese. Os níveis de oxigênio caem. Qualquer animal que ainda esteja vivo acaba morrendo por falta de ar. No entanto, a pior consequência foi a extinção do fitoplâncton. A cadeia alimentar do oceano começa a entrar em colapso, como um castelo de cartas. Muitos animais marinhos perdem sua principal fonte de comida. Os animais terrestres, que conseguiram sobreviver, também não encontram nada para comer. Não há plantas para os herbívoros e, em breve, não haverá herbívoros para os carnívoros comerem. E para completar, tem a chuva ácida. O meteorito de Chicxulub atingiu um lugar onde existe muito enxofre. O calor do impacto vaporiza esse gás tóxico quase que instantaneamente. Ele se mistura ao ar da atmosfera e as chuvas ácidas caem sobre o planeta inteiro. Os mares se tornam tóxicos. E se algum ser vivo ainda conseguir sobreviver a tudo isso, terá a sua vida ceifada pelo frio. Com o Sol bloqueando, a bola de fogo em que nosso planeta se transformou começa a resfriar. O que restou depois? As plantas tiveram mais sorte que os animais. Sementes e pólen conseguiram sobreviver a todo esse tempo difícil. E a primeira a pintar o planeta carvão de verde são as samambaias. O vento carrega suas sementes, salpicando-as terra afora durante mais de 10 anos. Depois, vêm as palmeiras. As novas plantas produzem oxigênio e alimentam pequenos mamíferos. Dos répteis, só as tartarugas e antigos ancestrais de crocodilos conseguem sobreviver à temperatura e acidez das águas do planeta. Surpreendentemente, alguns dinossauros parecidos com pássaros resistem também. Outras espécies de pássaros evoluíram e estão por aí até hoje. Mas a parte triste é que todos os animais com mais de 25 quilos foram extintos. O reino animal levou muito tempo para se recuperar. Mamíferos maiores, como rinocerontes, começaram a surgir apenas 15 milhões de anos após o extermínio dos dinossauros. As baleias azuis, as maiores criaturas já vistas no planeta, maiores até que qualquer dinossauro, só surgiram pouco mais de 4 milhões de anos atrás. Será que os dinossauros tiveram alguma chance de lutar? Cientistas afirmam que se o meteorito tivesse atingido o fundo do mar, a história seria totalmente diferente. Sim, os maremotos seriam 10 vezes mais altos do que os que devastaram o planeta. Mesmo um gigante mega tsunami não seria capaz de destruir 75% das plantas e animais da Terra. O que deu cabo dos dinossauros foi o blackout global. Se o meteorito tivesse batido no fundo e não no mar raso do Golfo do México, não haveria tanta poeira e cinzas na atmosfera. Isso diminuiu os níveis de oxigênio e cortou a cadeia alimentar pela raiz. Existe uma teoria de que as mudanças climáticas e outras condições que a Terra tinha 66 milhões de anos atrás teriam acabado com os dinossauros do mesmo jeito, com ou sem meteorito. Poderia ser a erupção de um supervulcão, cuspindo grandes quantidades de enxofre e cinzas na atmosfera. Então, talvez o meteorito tenha apenas acelerado as coisas. Agora, vamos falar sobre uma dúvida mais interessante. Será que os humanos conseguiriam sobreviver ao impacto daquele meteorito? Naquela época, sem chance, obviamente. Mas e se alguma coisa assim acontecesse agora? Temos inteligência e tecnologias avançadas. Enchemos o cosmos de sondas e satélites, então saberíamos se algum meteoro estivesse vindo em nossa direção. Ele não nos pegaria de surpresa. Talvez precisaríamos nos esconder debaixo do solo para fugir da onda de explosão e dos tsunamis. E seria necessário ter comida suficiente para pelo menos um ano. Ah, e não esqueça do papel higiênico. Com uma preparação adequada, a humanidade poderia sim sobreviver. O principal problema depois de um acontecimento desses é resistir ao inverno global quando as cinzas cobrirem o céu. Mas nossa espécie consegue lidar com isso. É só perguntar a qualquer um que vive em Oymyakon, na Rússia. Essa cidade de 500 pessoas está no Guinness Book como o lugar habitado mais frio da Terra. Eles já viram o termômetro registrar menos 68 graus. E quanto à preservação da flora e da fauna? Nossa espécie vem trabalhando nisso há muito tempo. Existe um banco mundial de sementes na ilha de Svalbard. Ele tem cerca de 40 andares subterrâneos e capacidade para armazenar mais de 2 bilhões de exemplares. A localização foi escolhida por causa do gelo permanente e da baixa atividade de placas tectônicas. Preservar todos os animais do planeta seria uma tarefa árdua.
Talvez com engenharia genética, clonagem ou alguma outra coisa, isso daria certo. E que tal prender todos dentro de um porão, incluindo crocodilos, ursos e cobras? Bem, nesse caso, eu preferiria tentar minha sorte aqui em cima mesmo. Obrigado. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte: você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. E já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Na próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá.
Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade. E também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo?